minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos verá depois no gravado, de qualquer lugar onde a senhora, o senhor estiver aí, você está caminhando dentro do seu ônibus, na sua casa, quase dormindo, fazendo comida, tá? Sejam todos bem-vindos aqui à Rede Rio TV. Hoje nós vamos começar a desvendar a mente complexa e doentia de Cátiúcia Torres Soares, de 33 anos, de Belém do Pará. A Cátia Torres, que está presa, porque essa moça se vendia como guru espiritual, como bruxa nas redes sociais, e fazia consultas com as pessoas, a grande maioria adolescentes. É nessa fase que as pessoas estão procurando coisas místicas para se apegar, enfim, a tudo isso. E ela muito inteligente, muito sagaz, cooptava ali mentalmente essas meninas e depois fazia o que queria com o cérebro delas, e não só. Ela não é doente, tá? Ela não parece doente, porque o que essa moça fez, que vocês vão ficar sabendo a partir de agora, é absurdo. É impressionante a maldade dessa moça impiedosa, conhecida como Cátia Luz ou Cátia Torres. E agora eu chamo aqui a Cibele de Carvalho, psicóloga, que vocês já conhecem, que vai me ajudar, né, a percorrer a questão mental da Cátia Torres. Lembrando, obviamente, a Cibele não consultou a Cátia Torres, mas existe esqueci como chama o nome ali, e em base a tudo que foi pesquisado, tanto que muitos diagnósticos psiquiátricos e psicológicos são feitos pós-morte, né? Então, assim, muitos, e todo mundo aí, vocês veem psiquiatra, psicólogo falando em todo quanto é lugar aí, que nunca fizeram anamnese com as pessoas, né? Guido Palomba, Ana Beatriz e tantas outras profissionais. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente não vai dizer exatamente, mas a gente vai tentar percorrer um caminho de entendimento da mente dessa moça. Tá bom, gente? É isso. Cibele de Carvalho, venha junto comigo. Tudo bem? Fernanda. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui. Que bom, que bom. A gente que ganha com isso e ficamos muito felizes. As suas 2 últimas lives foram muito boas, foram muito legais mesmo. Polêmicas sempre, são temas polêmicos. Sim, sempre. Metade de um lado, metade do outro. E a gente ali sendo bombardeado, porque tem que ser desse lado, tem que ser do outro lado. Então a gente tinha que se dividir no meio, né? Uma parte do corpo falar de uma coisa, outra parte do outro. Essa missão que foi dada a você, vamos começar a falar dessa moça. O que você viu dessa moça até agora? A Cátia Torres é tão intensa, é como se fosse um estilhaçar de percepções, de comportamentos. A sensação que eu tenho, se eu pudesse pôr numa imagem, é uma coisa assim, é um vidro que faz pum, estilhaça, sabe? E ela é isso, parece que é raio para tudo quanto é lado, né? Ela é bem intensa. Essa menina mexeu muito, né, comigo, como está mexendo com o país todo, e todas essas narrativas, tudo o que aconteceu, que personalidade, viu, Fernanda? Eu fiquei bem impressionada ouvindo as primeiras entrevistas dela, conhecendo um pouco lá atrás, como ela se posicionava, a história como modelo, o visual dela, uma moça muito bonita, né? Ela é uma moça loira, linda, corpo perfeito, esguio, modelo, e com essa mente tão confusa e tão rica de maldades, termos bem simples, né? Porque quem manipula a vida de outro dessa forma tem um perfil bem de uma pessoa má mesmo, né? Uma menina muito perigosa. O mal da pessoa é achar que eu sou burra e anta, como a maioria da população que vocês enganam, tá? Que vocês ficam ali, olha aqui, essa coisinha, você tem esse probleminha, mas vamos fazer 40 mil consultas. Quer dizer, não tem doença mental, né? Porque ela tentou alegar agora no presídio que estava grávida e que tinha doença mental, transtorno mental.
E disse que as investigações ali no sistema carcerário, que ela não faz uso de nenhum medicamento. Nem medicamento, nem nada, né? Nem fitoterápicos, nem remédios leves, nem, né, nada. Como a gente falou, eu ainda não avaliei a moça, né? Nunca fiz nenhuma entrevista com ela, não posso dizer um diagnóstico preciso, óbvio, mas aquilo que ela já demonstrou tem muito disso, né? Tem muito de manipulação, muito de uma personalidade sociopata e narcísica, né? Muito forte. À primeira vista, né, com tudo isso que desenrolou, como foi desenrolando com as outras meninas, né, como essa história foi crescendo e foi tomando corpo, né, então, muito sadismo, por isso que eu usei a palavra malvada, maldosa, porque quem tem prazer com o mal do outro, né, o sadismo, existe aí pitadas bem importantes de maldade. Is protecting Zachary Mencken, the son of Marlene Mencken, and another man in earth that has no meaning. His father has no meaning. Kill him, kill him, kill, Letícia, say. Kill him. Kill his father. Whose father? Kill Zachary father. Whose name? Full name? I don't know his name. Zachary Mencken is the king. Say his name and kill his father in this earth. Say full names. Zachary Mencken. Yes, so they understand because they are dumb. You speaking with them. You know. You're my queen. You Joan of Dark. I'm sorry. Sibeli, uma mulher que fazia, digamos assim, consultas com jovens, e tinha adultas também, mais velhas, né? Pessoas mais velhas, assim, no estado de vulnerabilidade absoluta, né? Sensíveis ali com a carência, né? Essa moça chegava, ela é inteligente. Tem a Cate Torres lá do Facebook, que parece que tem borderline, que parece que é bipolar, que parece que é esquizofrênica. E vocês vão jogando muitos, vários bichinhos. Tem cupcakes, tem cachorro, muito importante. Vai jogando. Tem isso aqui que eu não sei o que é, eu não vou conseguir abrir, então acho que são sais de banhos, né? Sais de banhos. O inteiro. Gente, peraí. É importante jogar ele com a embalagem dele. Com a embalagem e tudo. Tem isso aqui, que é o brilho da alienígena, né? O brilho. Você joga o brilho ali, cai tudo no chão. Você cata do chão. Gente, isso daqui é pra performar um banho alienígena que vocês vão fazer na casa de vocês. E depois a gente vai mostrando como que tá aqui ficando o banho. Mas tem uma outra Cate Torres que eu sempre falo do YouTube, que é zen e tal. E tem a outra Cate Torres, que é influenciadora, toda tal. Ela também... A gente vê esses vídeos motivacionais falando que tudo tá na nossa cabeça e que todos os dias serão maravilhosos se a gente escolher assim. Mas tem dias que a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que um dia vai haver alguma perda. A gente sabe que terão os dias que virão as mortes, as perdas, os términos. Toda vez que a gente passa por uma perda é a mesma coisa. A gente não consegue superar. A gente não consegue dizer para nossa própria mente que aquilo ali também vai passar. Mas você vai ter que reagir. Eu te garanto, daqui a 20 anos, se você reagir, se você levantar de onde você está agora, se você passar por cima da dor, da perda, você realmente acha que em 20 anos você não vai ter um momento feliz, um momento pelo qual você falou pra você mesmo: ainda bem que eu me levantei daquela cama, ainda bem que eu saí de lá. E é claro que é muito difícil. Então ela tem essa questão de humor. Quando ela quer, ela fala com uma propriedade. Parece duas pessoas, sinceramente. Mas ela aconselhava muitas meninas, ela aconselhava as clientes dela, consultas caríssimas. Muitas trabalhavam só para pagar as consultas dela. Muitas se endividaram para pagar as consultas dela. Muitas gastaram realmente tudo que tinham juntado na vida, tipo 100 mil, 80 mil reais,
para dar para essa moça. E algumas, onde eu acredito, quando ela via um potencial estético, segundo os padrões, ela deixava claro que ninguém era linda como ela, que ninguém era perfeita como ela, que ninguém tinha os olhos grandes dela, entendeu? Ela fala de raça, ela é xenófoba, né? Ela é preconceituosa, ela diz que as pessoas Sim. são pobres, e a gente fica sabendo que ela morava num trailer. Que coisa, né? E não era, com certeza não era isso que as meninas acreditavam, né? Que ela morava, de repente, numa cobertura em Nova York. Mas, assim, eu acho o seguinte, só para, sem querer te interromper, Fernanda, mas, assim, o que a gente tem que ver? Hoje o mundo tá líquido, né? A sociedade líquida, como é chamada. Então, tudo é para hoje, tudo é mágico, tudo tem que ser rápido. Você liga nas redes sociais, tem gente vendendo solução para tudo. Tudo tem uma solução mágica, porque, assim, as pessoas não querem mais conquistar, se estruturar, projetar. As pessoas querem fazer a mágica, né? Ter uma varinha de condão do Harry Potter e fazer a mágica. Aquele pensamento mágico. Então, quem vende? E as pessoas que são muito inteligentes, que têm um certo domínio intelectual sobre informações. Kate, com certeza, é uma menina inteligente, deve ler muito, deve se informar de muitas coisas, e ela tem o domínio de pegar essas informações, né, e aliciar pessoas, né, ali trazer essas pessoas, encantar essas pessoas, vendendo produtos. Começou com coisa leve, né, ensinando, sei lá, eu não acompanhei, mas ali diz sobre moda, falando sobre alguma coisa sobre moda, sobre beleza, né, e aquilo ela foi gostando daquele poder, porque, na verdade, ela quer ter poder, e todo mundo, todos nós, seres humanos, também queremos ter poder. Uma coisa é você querer ter poder de um jeito saudável, outra coisa de um jeito patológico. Ela, no caso dela, era patológica, ela queria o poder a qualquer custo. Ela foi usando dessa inteligência dela, dessa percepção em relação ao que essas meninas querem, quais são as fragilidades do ser humano hoje, e ela foi vendo isso uma oportunidade para ela vender algo, né? Vender alguma coisa. Até a primeira vez que eu fui ver lá atrás, num programa de televisão importante aí, lá atrás, acho que faz uns 5 anos que ela foi, a primeira vez que ela foi, quando ela foi lançar um livro dela, A Voz, né? A Voz. Então, acho que esse é o carro-chefe dela. Da onde veio tudo? Veio desse termo e desse argumento, que a voz, que tem uma voz que fala com ela. Ou seja, ela é conectada no todo superior, né? Ela é ali íntima dessa voz maior, que é o todo. E quem que vai falar? Não, você não escuta nada. As pessoas, a partir do momento que alguém fala alguma coisa, que tem crenças, tem percepções, tem visões, ninguém vai chegar e falar, mentira. As pessoas, no mínimo, vão ficar em silêncio, por respeito. E aí, ela foi criando isso, né? Vendo que isso dava um resultado, alguma coisa, ela é muito inteligente, ela sacava do outro, porque o ser humano funciona basicamente de uma mesma forma. Quem está triste não quer sair de casa, está perdido, não tem energia, né? Se sente mal, se sente feio, se sente esquecido. Então, você vai buscando, você se sente... Se eu perguntar se você estivesse triste, Fernanda, se eu falar para você, Fernanda, você tem dia que você nem quer sair de casa? Você fala assim, nossa, Sibeli, exatamente isso. Quer dizer, é óbvio que é isso. Então, essas pessoas vão usando questões reais como se estivesse te revelando a sua própria alma. Daí que a pessoa insegura fala, puxa vida, é exatamente isso que eu sinto. Eu estou me sentindo mal. Ela leu a minha alma, ela leu os meus olhos, ela falou exatamente o que eu estava sentindo, né? Então, aí que ela foi se transformando nessa guru, né?
nessa guru dessas meninas buscando alguma coisa na vida, sem profundidade, porque isso que a juventude está hoje, grande parte, não vamos generalizar, óbvio, mas grande parte estão perdidas, com esse excesso de liberdade, de posicionamento, de imagem sexual, quer dizer, tudo virou, eu posso tudo hoje, eu posso tudo. E eu posso tudo em cima, muitas vezes, de nada, né? Em cima de uma estrutura, é construir um arranha-céu sem os fundamentos, simbolicamente falando. É assim hoje. Então, uma pesquisadora do caso, também uma vítima, me disseram, eu vi também alguns depoimentos, né, que tinha meninas que não conseguiam viver se não conseguissem ter a consulta com a CAT, consulta que chegava a R$1.000, imagina. Não era, nem todo mundo é rico, né? Então, ela fez mal para a vida de muita gente. Tinha uma que chegou a fazer um estágio, começar a fazer um estágio, para poder pegar todo esse dinheiro e fazer pelo menos uma consulta com a CAT. Que absurdo, né? Então, você imagina o quanto ela dava uma retaguarda para essas moças, ela encantava as moças. É uma encantadora, né? Ela encanta, é como se fosse, falar também de um termo de uma maneira simbólica e poética aqui, encantadora de serpentes, né? Ela encanta aquilo que é perigoso, né? O ser humano tem em seu interior, a gente carrega coisas muito profundas, coisas muito sérias, dores, histórias, acontecimentos, e ela acessava tudo isso, porque as meninas iam abrindo, ela ia encantando e iam se abrindo para ela. E ela ia trabalhando profundamente nessas dores, nessas falhas dessas meninas, que todos nós temos, né? Todos nós temos. Mas o que as meninas buscam? Hoje em dia, o que as pessoas buscam? Soluções rápidas e mágicas. Literalmente mágicas, não só no sentido assim, magicamente rápida. Não, mágicas no sentido de magia mesmo. O ocultismo, as pessoas se encantam com o que é oculto. As pessoas se encantam com aquilo que é inexplicável, mas pode te dar um resultado extraordinário. Uma falsa sensação de poder? Uma falsa sensação de poder e de acessar um lugar que também está na sua mente, né? Você vai acessando um lugar onde você tem poder, onde você pode tudo, onde você é feliz, onde você é incrível, onde você não tem dor, onde você é o mais lindo, mais poderoso, onde você tem acesso à sua vida. É como se a sua vida estivesse numa tela e você tivesse acesso, né, a fazer The Sims, né? Como se você fosse um personagem da tua própria vida ali e você manipulasse de uma maneira mágica. É isso que essas pessoas fazem. Não que nós não tenhamos poder, Fernando. O poder realmente está dentro de nós. Não que não exista fenômenos no mundo e nas nossas vidas. Não que não existam milagres. Não é nada disso. Eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, busco isso, acredito em milagres, acredito no todo, acredito em Deus. Só que tem que tomar cuidado, né? Para você também não extrapolar com ideias mágicas, mirabolantes e soluções extraordinárias para a sua vida. Ela dizia muito para as meninas que elas iam ter elas iam ficar milionárias, né? E ter a vida que ela tinha, a vida de sonhos que ela tinha, porque todo mundo poderia ter. Bastava que conhecesse a verdade, sabe? Alguma coisa assim. Viu? E aí ela ia induzindo, ela sempre levantava as meninas, né, lá para cima, tal. E algumas ela tentava cooptar para ir para lá, com promessas. Vem primeiro para trabalhar como au pair, vai trabalhando como au pair. Aí depois, porque ela não tinha dinheiro para pagar a passagem das meninas, porque ela não tinha dinheiro, nunca teve. Claro. E aí as meninas iam, trabalhavam, tudo, aos poucos ela conseguia
trazer as meninas para ficar com ela. Ela morou em algumas casas, ela morou em casas grandes, mas isso durava pouquíssimo tempo, logo ela se mudava, né? Então, era nesses momentos que essas meninas iam em mais quantidade, ela atraía mais meninas. E faziam tudo por ela, tá? Ela tinha que ser funcionária dela. Uma chegou lá, tal, com um monte de problema. Aí ela falou, vem para cá, tal, que eu vou te ajudar, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Quando a moça chegou na casa dela, ela recebeu um telefonema. Aí o telefonema era de dentro da casa da Cátia mesmo, da mesma casa. Ela falou assim, a Cátia vai te mandar fazer uma coisa agora. Se você não fizer, você vai ser expulsa daqui. Aí ela pensou, nossa, me dei mal agora. Aí veio, sim, a Cátia mandou ela para o clube de strip também. E aí ela não quis, e mesmo assim o cara, por dó dela lá, teria dado $150 para ela. Aí ela chegou com esses $150 e entregou para a Cátia, que a Cátia, né, queria, mas achou muito pouco, humilhou ela, falou que ela não tinha perfil nenhum, que se aquilo era tudo que ela conseguia arrumar, e daí colocou ela como empregada da casa, tinha que fazer tudo. E aí, com os poucos, ela pegou e saiu, foi embora. Mas nem todas têm essa força, porque talvez essa tenha sido cliente da Cátia por um tempo menor, né? Letícia e Desirê não, foram anos sendo cliente da Cátia, desde a adolescência. Então, pelo menos a Letícia foi. Então, imagina esse dano, né? Levantando essas meninas, falando isso. E quando chegava lá, ela imediatamente plantava falsas verdades no cérebro das meninas. Plantava falsas verdades. Daqui a pouco essas meninas, eu não sei como funciona isso, mas assim, foi o que me disseram. Aos poucos as meninas começavam a acreditar naquilo. A Letícia, por exemplo, primeiro vocês têm que romper contato com a família. Isso já é uma coisa bem sectária, né? O sectarismo, né, das seitas. E aí ela pode manipular mais ainda. E aí ela falou assim, não, seu pai está atrás de... O pai dela começou a ficar procurando ela, o pai da Letícia e a família da Desirê. Aí ela falou assim, fez elas atacarem os pais. A Letícia começou a falar que o pai abusava dela, sempre abusou, quando ela era criança, dela e da irmã dela. Aí a irmã dela veio para o público e falou assim, isso nunca aconteceu. Entende? Então, assim, é bizarro, né? É bizarro, é muito, muito louco, né? O ser humano, a cabeça do ser humano cresce quando ela está tendo, porque ela tem um ganho muito grande desse domínio que ela tem uma satisfação, né? O que faz um guru, né? Um líder de seita, né? É uma satisfação, ele vive da idolatria dessas pessoas, né? Ele vive, isso tem um ganho é um ganho extraordinário para eles. E daí, quando eles vão ganhando ainda a parte financeira, o poder e a parte financeira, aquilo você imagina. É uma satisfação imensa, né? É um ganho extraordinário. Isso vicia, cria um vício, e eles vão sempre querer novas formas, crescer nisso tudo. Me parece que ela também, ela esteve com uma moça que estavam criando uma marca de roupa, parece, né? Ela veio né? Uma marca de roupa, quer dizer, ela disse que essa moça, eu vi uma entrevista, essa moça falando que cada roupa tinha que ter uma especificação, por exemplo, esse vestido, por acaso, quem comprasse aquele vestido, o vestido significava alguma coisa, sei lá, você ia conseguir seduzir a pessoa que você quer. Por exemplo, tá? Isso que estou falando aqui. Determinada blusa era aquela para você fazer meditação. Quer dizer, ela vai significando de acordo com aquilo que ela quer, né? Mediante os projetos dela, ela vai significando tudo e todos para, né, assediar mais e mais as pessoas, trazer essas pessoas a ficar em suas mãos. Um domínio total. Um domínio total e absoluto. Eu venho aqui falar em nome da Cátia Torres, porque o mundo corre perigo. A Cátia Torres corre perigo. Mark Zuckerberg, Vladimir Putin e Arcadia Rosenberg,
Eles precisam achar a Cate Torres. Eles precisam achar a Cate Torres e eles precisam salvar o mundo da guerra. Isso vai ser uma destruição. Se eles não verem essas mensagens postadas aqui nesse Instagram, o mundo vai estar em destruição. Eles precisam salvar o mundo e essa mensagem precisa chegar neles. E você percebe que também tem no fundo, em algum momento, ela tinha um ar meio infantil também, né? Muito infantil. Esse ar meio infantil, pueril, meio, né? Uma coisa assim, meio pura mesmo, né? Então, isso já encanta. Esse é primeiro, sabe? Esse é o canto da sereia, né? Essa pureza, você vê, luz, o nome luz. As pessoas olhavam para ela, aquela moça linda, via que acho que via até luz ao redor dela, né? Porque as pessoas começam a fantasiar, né? Você enxerga aquilo que você quer, né? Não é assim? A gente não fala aquela história, beleza está nos olhos de quem vê? Então, você imagina, eu vou decodificar você de acordo com os meus critérios, de acordo com aquele meu portfólio de vida, de acordo com a minha história. Eu vou te classificar de acordo com isso. Então, essas meninas, no momento de vazio, que muitas vezes, a adolescência, a gente sente vazio, a gente está crescendo, a gente está se estruturando, não é? Tem medos, né? Tem medos. Insegurança. Inseguranças, você ainda não se solidificou. Daí você olha para os seus pais, tem aquela crise, aquele choque de gerações. Meu pai e minha mãe não me entendem, eu preciso conversar com alguém que realmente me entenda. Então começa aí. Então você encontra uma pessoa, num cenário desse, uma mulher linda, né? Visualmente perfeita, morando num espaço perfeito, um cenário perfeito. Você compra aquela história que ela está te vendendo. E ainda mais é uma moça sensitiva, é uma moça médium, sei lá, que nomes daríamos dentro. Bruxa, guru, né? fala com alienígena. Bruxa. Então, bruxa, guru, você vê, as meninas gostam dessa coisa. Eu lembro que eu atendia umas menininhas, mocinhas assim, e ela falou, Sibeli, eu lembro um dia uma chegou no meu consultório e falou, estamos aprendendo sobre, nem quero dizer o nome aqui, mas tem uma linha aí de bruxaria, tal e tal, estamos aprendendo sobre essa linha tal. Eu falei, é? Como é que é isso? Então, assim, elas se reúnem, ela gosta dessa coisa, vamos ser bruxas, né? E existe técnicas de bruxaria aí que as pessoas acreditam, né? Que vendem isso, real, né? Ao longo da história da humanidade, existem, vamos dizer, rituais, etc., que tem pessoas que fazem e acreditam nisso. E no sentido sexual, Fernanda, a sexualidade, existem técnicas também, até orientais, que trabalham a sexualidade como uma ascensão espiritual. Mas também tem outro lado que trabalha a sexualidade para ganhos de poder, que não deixa de ser rituais também, ritualísticas. Eu não vou entrar muito a aprofundar nisso, porque é muito perigoso falar nisso tudo, porque não é uma área que eu também domino, nem você, ou seja, a gente não, né? São outras questões, né? Mas a gente sabe que existe energias fortes que a pessoa trabalha no seu corpo, que você pode ter ganhos com isso, né? Então, agora você imagina isso tudo sendo trabalhado na cabeça dessas moças, vendido de uma forma qualquer, uma forma que convinha a ela, né? As meninas compraram isso, com certeza, essa história toda, e por isso que veio isso tudo de trabalhos como garotas de programa, como, né? Até nesse ponto chegou, Exato. né? Exatamente. Ela tinha clientes, né? Mas essas duas meninas, a Desirê e a Letícia, ela colocava na mente delas que o sexo
não sei se purificava, algo assim. Vai ter uma outra matéria no canal que vai explicar bem isso. Mas colocava o sexo, tipo, a menina tinha que trabalhar das 9h30 à meia-noite e ainda, às vezes, está disponível para sair com alguém. Ela é impiedosa, impiedosa. As pessoas falam, você percebe? É impiedosa. Ela de humilhar e subjugar os outros, entendeu? Exatamente. Imagina como é que você vai chegar em casa, como eu falei aqui com a Normânia, a pessoa vai chegar em casa, meia-noite e meia, ela não sabe se ela vai direto dormir porque ela não está aguentando mais, se ela come para não morrer, de ficar anêmica, né? Ou o quê? Essa moça ainda conseguia fazer ela fazer programas à parte, né? Do strip, e ela justificava para a menina como se fosse uma questão realmente espiritual, que ia trazer algum ganho místico, espiritual, nesse sentido para elas. Então, por aí você vê, né, aquilo que eu falei, né? Existem algumas técnicas e tal que defendem isso, de espiritualidade e tal, mas não dessa forma como ela está. Você vê, ela pegava um argumento, uma informação real e transformava de acordo com a cabeça dela, com os objetivos dela. Manipulava. Né? É fácil você pegar um argumento, né, real e transformar para manipulação. Relatos online. Vítima Ana. Eu passei com a Kat, não vou especificar datas. No começo eu achei tudo muito lindo e promessas incríveis. De fato, haviam bons relatos, e eu cheguei até lá através de uma conhecida que não tinha feito tratamento com ela, mas acompanhava. Peguei uma confiança e intimidade muito grande com ela, e logo as sessões de hipnose começaram. Eu estranhei o fato de, nas sessões, ela me fazer muita pergunta, me obrigando a falar. Mas, como eu confiava muito nela, ali fui me soltando e em 3 meses, mais ou menos, ela já sabia de toda a minha vida. E foi aí que a lavagem cerebral começou. Eu tive um trauma enorme na infância, quase morri com uma pessoa específica e ela dizia que através das bruxarias ela estava vendo o retorno dessa pessoa no meu caminho. Isso não foi de uma hora para outra, tá? Ela foi entrando na minha mente aos poucos, não soltou na lata. Não vou me delongar muito, porque muita gente aqui me conhece e não quero me expor. Ela começou a me convencer de que no Brasil eu não teria nenhum recurso de mudar minha vida. E o que eu passei, e aí me ofereceu $8.000 para recomeçar minha vida por lá, garantindo que eu teria emprego. Era a oportunidade dos sonhos e eu confiava plenamente nela. O mais estranho disso tudo é como ela fez parecer normal eu não contar para os meus pais. Ela disse que uma das regras da bruxaria era o sigilo, que se eu contasse, daria errado. Me trouxe relatos e coisas de outras pessoas que encheram meus olhos de esperança. Eu estava de malas prontas e tudo comprado. Eu literalmente fui salva por 2 pessoas, 2 amigos. Não me perguntem como não desconfiei, não sei. Eu estava manipulada. Pode ter sido através da bruxaria ou da hipnose, não sei. Só sei que eu tinha total certeza do que eu queria. E hoje, vendo as lives da menina que está com certeza sob efeito de drogas, eu lembrei que a Kat, em sessão, me fez uma pergunta totalmente esquisita, que era se eu já tinha usado algum tipo de droga e como eu reagi. Na época, ela disse ser importante para o tratamento saber tudo. Né? Então, é isso, né, que ela fazia. Então, você imagina, essas meninas foram se despersonalizando, vamos falar de um jeito, né, simplório assim, parece a personalidade vai se fragmentando, elas perdem a estrutura, né, perdem a sua estrutura, a lavagem cerebral e a manipulação é tão grande que elas não sabem mais o diferencial certo do errado, o que me faz bem, o que me faz mal, o que é real, o que é fantasia. Fica tudo na mesma linha, no mesmo platô. Essas questões ficam todas na mesma linha, né? Então, você imagina, elas perdem qualquer coisa que seja modelo de comparação. Não existe mais não, isso é certo. Tudo fica no mesmo lugar.
Olha como isso é sério. A ponto de, em algumas, já que vamos falar aqui de coisas até de ritualísticas, tem gente que acredita que fazer sacrifícios em seres vivos vai alcançar coisas, né? Então, a que ponto, né, que chega a fantasia humana, onde você deixa todas a sua ética, né, as suas virtudes no lixo para chegar a um objetivo tão sonhado. Dinheiro, casamento, namoro, seja o que for, né? Seja o que for. Posição social. Uma pessoa que, por exemplo, faz mal para as pessoas, dá um golpe em alguém, por exemplo, e depois, quando a pessoa denuncia, ela começa a atacar a pessoa, e falando que a pessoa que fez aquilo, porque ela tinha uma prática assim também. E falava muito bem, assim, algumas, nos últimos não, lógico, parecia louca, mas eu já vi outros vídeos onde ela fala, ela convence, ela fala assim, gente, eu fiz tudo para essa pessoa, eu não sei mais o que fazer, sinceramente, sabe? Por que ela convence? Porque ela está falando a verdade, ela fez tudo para aquela pessoa, você entende? Ela não está mentindo. Você percebe que maluco que é a mente? Sim. Ela não mentiu. Por isso que convence. Eu fiz tudo para essa pessoa. A hora que ela chorou, eu acolhi, eu ensinei o caminho. Ela fez tudo isso mesmo. Você entende? Entendo. Então, por isso que parece verdade para quem escuta. Porque ela fez tudo isso em que cenário, de que forma, sob quais argumentos, quais, né, manipulações, mas ela fez. Em alguns momentos, até ela mesma acredita, porque ela precisa acreditar, senão ela não passa credibilidade. Ninguém quer dormir se achando monstro, né? A gente sempre se justifica. Exatamente. Boa, exatamente. Assim, não, eu vou, né, controlar, eu vou ver, eu vou tentar. Eu já sabia tudo que você ia fazer, sua vagabunda. Eu já via tudo, já sabia tudo. E mesmo assim, eu quis te ajudar, eu quis te dar algum apoio, eu quis fazer alguma coisa por... Testou a minha paciência nessas empresas, nesses anos, como a senhora sua desgraçada. Ninguém, de frente, as pessoas não confrontam e as pessoas não dão um troco na mesma moeda, que elas não têm a capacidade de te destruir completamente, não, tá? Elas têm, mas elas são boas. Mas agora a minha bondade com você acabou. Completamente, tá? Ela não está mentindo. Ela realmente, dentro da proposta dela, ela fez tudo isso. Em nenhum momento ela achou que ela está fazendo mal para as pessoas. Ela está fazendo bem, pois ela está salvando todo mundo. Essas meninas estavam lá, uma família ruim. Teve uma delas que reclamou dos pais, etc., né? Sim, ela separava, né? Ela deixava o terreno ali fértil para ela plantar o que ela quisesse, né? E é muito louco, eu achei muito louco essa questão de plantar falsas memórias. Falsas memórias, exatamente. Hipnose, aí não sei como funciona a hipnose, mas aí plantava falsas memórias. Mas sabe, Fernanda, ela deve ter algumas técnicas, com certeza ela aprendeu de alguma coisa. E veja bem, uma mentira, aquela frase, né, que a gente escuta que já é clichê, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Isso a gente já sabe. Então, você imagina, ela vai induzindo, né? Por exemplo, o que ela poderia fazer? Meu pai não me entende. Seu pai não te entende? É falta de respeito com você. Depois desse falta de respeito, não, ele está te abusando emocionalmente, porque se ele te proíbe, se ele faz depois... Não, mas isso é abuso de poder. Depois, é fácil, você vai crescendo. Daqui a pouco já é abuso físico. E a pessoa foi tão preparada ao longo dos dias, dos meses, que chega um momento que ela fala, pois é verdade, eu fui abusada. É claro que, veja bem, Fernanda, não é qualquer mente que é passível, assim, tão fácil de ser dominada. Isso não... Né? São algumas pessoas são muito mais frágeis e vítimas disso, né? Outras não, né? Outras não. Outras têm uma estrutura mais forte, têm um eixo, uma personalidade bem formada, bem estruturada, bem funcional e não entra numa dessas. Exato. Acende a luz vermelha, sabe que ali tem alguma coisa estranha. Você pode não saber o que é, mas fala assim, não, ali eu não vou comprar. Exato.
Para muitos especialistas, o fanatismo é uma resposta à insegurança, ao medo, ao julgamento dos demais. A pessoa se encerra em convicções absolutistas e inquestionáveis para não ter que lidar com a sua própria fragilidade. Rebeldia, sexualidade, crise de identidade, necessidade de autoafirmação. A adolescência cria uma espécie de turbulência na cabeça dos jovens e cria um fosso no entendimento entre pai e filhos. E agora, então, na área da hiperconectividade, acelera o tráfico de informações. Tudo isso também converge em favor desse tipo de pessoas aí nas redes, né, que estão por aí. Tem várias CATs por aí, eu acredito. Sim, sim. E que agora, nesse momento, vendo tudo isso, ela está presa, que ela é sádica, que ela fez com as pessoas, continuam defendendo ela, mas não é só aquela defesa assim, aquela defesa sem sentido, agressiva, né? Por exemplo, a gente fez a matéria da Monique, eu vi um comentário, uma pessoa falando assim, mas vocês não... falta de conhecimento, vocês fazerem uma live sem conhecimento, vocês não sabem de nada, que responsabilidade. Ela falou assim, vocês nem viram o conhecimento da Monique em 12 horas. O que você vai explicar para uma pessoa que você já leu o processo várias vezes, que você esteve filmando o depoimento da Monique, né? Aí explicar para ela, olha só, o que é informação para você? O depoimento de um réu ou o processo, né? O que a gente tem de materialidade no processo. Então, assim, o fanatismo é tão grande que elas não têm nenhum entendimento lógico, mas sem entendimento lógico nenhum, elas já saem atacando, não é nem o argumento, é o argumentador. Ah, mas você não sei o quê, você é isso, você é aquilo, a Cibele é isso. Ah, porque você é muito loira, por isso você sabe falar, você é muito morena, porque você não sabe falar, quer dizer, coisas absurdas. Exato. E elas não enxergam nada. Elas não ficam naquele campo só, eu acho que eu acredito ainda nela, mas eu gosto dela, eu justifico nela. Não, elas agem para atacar as pessoas, elas agem com agressividade para atacar as pessoas. Isso também pode ter sido, lógico, no caso da Monique não acontece isso, porque é a espontaneidade do público, mas no caso da Kati, essas clientes dela que continuam ali, vendo ela ser investigada por tráfico sexual humano, continuar assim defendendo ela com unhas e dentes? Fernanda, estamos num mundo onde é muito mais fácil reagir que sentir. Explico. Os sentimentos são complexos, eles demandam mais tempo para serem digeridos, para serem compreendidos, né? Então, num mundo tão rápido e tão fútil, né, que a gente está vivendo com tantas informações, o que é mais fácil? Você reagir. Então, é muito mais fácil. Então, isso acaba sendo, Fernanda, o cérebro, até o cérebro, isso é química cerebral, vicia na reação. Vicia. Então, a pessoa, por exemplo, deixa eu ver o que essas pessoas estão apresentando, deixa eu ver quem é o réu, a ré. Deixa eu sentir o que eu sinto, o que eu penso, deixa eu ler mais. Você acha que as pessoas vão ter todo esse cuidado? Elas são imediatistas, então não querem sentir, elas querem reagir. Reagindo, ela tem uma descarga química boa no cérebro que lhe dá uma certa tranquilidade. É um vício você aprender a reagir. Você já viu aquela pessoa que é extremamente agressiva, como ela tem prazer em ser agressiva? Ela pode até depois falar, eu fui muito agressiva, então vamos conversar. Mas a primeira reação é o grito, porque é esse viés da comunicação dessa pessoa. É esse viés. Também. Hã? É o grito, e nas redes sociais, no caso, é o hate, né? É o hate, exatamente. Então, é a forma como se forjou. E existe, e daí assim, a partir do momento que você vai convivendo dessa forma, o teu cérebro ele é plástico, né? Ele vai se moldando de acordo com as informações que você recebe também, né? Então, muitas vezes, se você avaliar, tem algumas, eu não sei falar profundamente de alguns estudos, precisa ler, né? Já li alguma coisa sobre, mas eu não sei falar de cabeça. Mas existem algumas áreas do cérebro, de alguns sociopatas, que a área de empatia, de generosidade, ela é menor, ela é um pouco
involuída, né? Vamos falar assim. Não tem de onde colocar, né? Não tem uma reação, sabe? Exatamente, até a quantidade de massa mesmo, né? Cinzenta ali, massa cerebral. Então, existe isso. Então, a pessoa vai... Então, você imagina, se um ser humano, hoje em dia, estamos nesse meio, nessa sociedade tão imediatista, tão reativa, tão consumidora de soluções rápidas, soluções agressivas e soluções mágicas. As pessoas realmente vão reagir, não vão sentir o que você quer falar. E 95% das vezes não é em base à informação, é em base à desinformação, né? Da desinformação, boa. Eu vejo muito no Instagram notícias de vários canais, aí as pessoas reclamam que tem que abrir para ler. Elas não querem abrir para ler, aí elas vão se baseando em comentários do que está ali nesse post, sabe? E, às vezes, o título da matéria, é óbvio, o jornalista precisa que você entre e leia o trabalho dele, ele vai fazer para você fazer isso, porque é assim que ele vive, desse dinheiro. Então, no título está uma coisa, na legenda está uma coisa, mas quando você entrar lá, não julgue, cara, entra lá e lê. É completamente diferente. Outro dia eu estava vendo uma coisa assim, da uma menina da Fazenda, que foi Paquita, o Léo Dias colocou a Patricinha de Copacabana, será que ela não tem dinheiro mesmo? Porque... né, ela falou que precisava de dinheiro e tal, mas ele colocou com ponto de interrogação no quesito de pergunta. Não, o público já começou a falar assim, é fake, sabia que ela era falsa, sabia que não sei o quê. Eu abri a matéria e fui ler, ele não estava falando nada disso. Nada disso. Entende? Você percebe como as pessoas percebem consumir o que está nas letras garrafais. É uma opção. E seguir o comentário do outro. Se não tem ninguém aqui falando uma coisa ruim, atacando o hate, que eles confundem também hate com opinião, beleza, apareceu os outros já começam a mudar. Exatamente. Entendeu? Vai aparecer mais igual aquele pensamento. Então, assim, as pessoas não seguiam pelo que elas estão ouvindo e vendo. Elas seguiam pela desinformação, e isso é muito triste, é triste. Pela desinformação, é verdade, é desinformação, não é nem informação, é verdade, é desinformação, porque hoje em dia você fala o que você quiser, né? Essa história de liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade Tá, maravilhoso, graças a Deus a gente tem liberdade, nada contra a liberdade. Mas o que eu faço com ela, qual é o viés aí que está o problema, né? Então, dá muito trabalho, Fernanda, você digerir uma informação, entendeu? Dá muito trabalho você digerir uma emoção, dá muito trabalho você digerir um sentimento, uma proposta, ouvir algo. Então, o que eu prefiro? Prefiro vou lá e grito, e respondo qualquer coisa, eu vocifero qualquer coisa, saio aí gritando, né? Ao fanatismo, né, dessas meninas verem tudo isso, saberem de tudo isso, que é um caso mais grave ainda, né? Elas sabem quem é a Kate, elas vão contra a justiça, elas vão contra as provas na justiça, e ficam com os olhos contra as vítimas que estão chorando, que estão traumatizadas. Pessoas que a Kate falava assim, não acreditem em psicólogos, não acreditem em psiquiatras, parem de tomar remédio, eu vou ensinar vocês. Sabe assim, tem meninas que perderam a vida. Eu não posso acusar a Kate ter feito isso, mas fontes, né, segundo fontes, algumas pararam de tomar o remédio e perderam a vida. Porque a gente sabe como é uma depressão. Né? Você melhor que ninguém sabe como é uma depressão. A pessoa está tomando remédio porque ela precisa ficar em pé. Sim. Se ela não tomar o remédio, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Exatamente, olha, e elas ficarem nisso, porque é o seguinte, quando a pessoa está frágil, é aquele momento que você captura, né? Você imagina, a pessoa está frágil, daí que ela captura. E essa moça, a Kate, né, ela fazia isso, então ela capturava nesse momento, e nesse momento que a mente, o coração, a alma estava fragilizada, que ela colocava ali as bases da filosofia dela. Sim. Então, no momento que você está vazia e que algo te nutre, poxa, ela vai lembrar para sempre que o que foi que nutriu foi aquela, porque, de certa forma, as meninas saíam daquele mal-estar, porque vinha um pensamento mágico, ela ouvia, né? Afinal, a pessoa, a guru delas, estava conectada com uma voz maior, a voz do universo, a voz de Deus,
todo-poderoso, sei lá, né? Então, nesse momento, elas se nutriam disso. Então, vai ficar na memória do corpo delas, da mente delas, né? Essa nutrição que elas ganharam no momento que elas estavam desnutridas. E isso já se inscreveu, deu um imprint ali, entendeu? Deu... E como que trata meninas nessa situação, Cibele? Como é que faz elas desintoxicarem desse tipo de... Nossa, vai uma psicoterapia profunda, hein? Vai algum tempo para desfazer isso, zerar essa manipulação toda, isso que foi incutido, né? Para zerar, como, né? E trocando com as coisas reais, com a sua vida, né, com a família, de onde ela veio, o que ela significa, o que o mundo significa. É um trabalho micro e macro, né, porque aí a gente tem que trabalhar com essa criatura, ela, o universo dentro dela e o universo fora. Está tudo programado, aliás, está tudo programado com a moça, a guru, ou o guru, qualquer outro caso, planejou e incutiu ali na cabeça, né, dessa pessoa. Então, tá com outro tipo de programação. Então, tem que ser desprogramado isso, muitas vezes, claro, com medicamentos, junto a psicoterapia e psiquiatria junto, né, claro, com medicamentos, o médico, o psiquiatra vai medicar, muitas vezes precisa, sim, e muita psicoterapia, muitas horas mesmo, para a gente refazer essa alma, né, que se perdeu. Cibele, para encerrar, a Kati voltando, né, sendo liberada, ela vai mudar ou ela vai continuar fazendo essas mesmas coisas de um novo golpe, uma nova... Se realmente ela tem esse perfil que a gente imagina, esse diagnóstico, que não foi ainda determinado, mas a princípio beira isso, né, de uma sociopatia, de esse narcisismo. Eu acho complicado ela ser totalmente curada, assim, sabe? Eu acho, nesse caso específico dela, que pode ser que em algum momento ela fique meio quietinha, como a gente fala, né, entra nos eixos, depois aquilo vai ser muito forte dentro, porque eu acredito que ali já se desenvolveu uma patologia muito séria. Essa questão de a gente... É muito fácil, né, ganhando experiência aqui, é muito fácil, é covarde, eu acho muito covarde quando você ganha um público, e aí a maioria do seu público pensa de tal maneira. Aí você começa a criar conteúdos somente para caber dentro do pensamento desse público que pensa dessa maneira, que a maioria das pessoas fazem. É o que fazem. Aí se você dá sempre aquele conteúdo que a pessoa quer, como ela pensa exatamente, é bacana, bacana. A partir do momento que você começa a trazer informação, você sai dessa questão de abusar desse público, né, de não entregar nada para eles, só ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro que a maioria faz, que você começa a abrir, você começa a oferecer realmente alguma coisa para eles. Você começa a respeitá-los, né? Porque você está entregando alguma coisa digna, você está saindo da esfera da covardia. Todo mundo odeia, vamos odiar, só vamos odiar. Não, mas tem várias questões que a gente precisa analisar, porque a gente tem respeito pelo público, né? Porque a gente tem respeito por quem está assistindo. E a gente não vai ficar deixando você ficar sempre ali equivocado, se você, ou se você quiser, beleza, mas a gente apresenta a outra parte da história, outras possibilidades, tentar sair daquela caixinha, sabe? Abrir um pouco mais a mente para debates e discussões. Porque, senão, gente, é muito fácil esse tipo de pessoa renascer. A Kati vai sair de lá, está queimada total, ainda assim tem muitas seguidoras, porque adolescente gosta muito de gente bonita, né? De mulher bonita, sim, sim. Não é aquela mulher boazinha que não gosta de uma Kati, que parece boazinha, mas é sádica e só quer ferrar a sua vida, né? Então a gente vê muitas dessas pessoas entrando em igrejas depois. Claro, um ou outro pode ter. Sim, eu entendo o que quer dizer. Melhore, mas o narcisista sociopata vai ser narcisista sociopata. Não é exatamente que ele vai melhorar. Porque ele não tem no cérebro dele aquela substância, aquele fio, não sei como se explica, de empatia.
Então ele vai continuar sendo um psicopata na igreja. Olha o perigo. Exatamente. Aí que tá. Só muda o cenário. Exato. E pode ganhar horrores, né? Porque ele não tem piedade. Não tem. Ele quer sempre dar conta daquela demanda dele. E ele vai, na cabeça dele, nos atos dele, vai conseguir a qualquer custo. E se precisar ele entrar numa igreja e ser aí um líder religioso, vai ser. A gente viu vários casos, né? Vários casos.